Às 11h47 da noite, uma maca arrebentou pelas portas. Um almirante dos Navy SEALs jazia imóvel, o uniforme rasgado por 5 perfurações de bala, o sangue atravessando o tecido, enquanto os cirurgiões gritavam uns sobre os outros. A pressão está caindo. Estamos perdendo ele. Eles tentaram de tudo. Nada funcionou. Então a enfermeira novata e silenciosa deu um passo à frente. Emma Clark, a garota em quem ninguém confiava, a que todos ignoravam. Ela se inclinou sobre o almirante, colocou 2 dedos em seu pescoço e sussurrou. Ainda não. Suas mãos se moveram mais rápido que as dos cirurgiões, realizando uma manobra que nenhum deles reconheceu, algo que ela aprendera no Afeganistão. O monitor disparou seus sinais vitais estabilizaram, e a sala inteira congelou. Os cirurgiões encararam Emma como se ela tivesse feito o impossível. 10 minutos depois, a demitiram por quebrar protocolo. Emma saiu do hospital em silêncio, e foi então que 10 SUVs pretos do governo derraparam diante dela. Agentes desceram. Não por causa do almirante, mas por causa dela. Porque ela não era apenas uma enfermeira novata. Era a última médica de combate sobrevivente de uma unidade SEAL, classificada que havia sido exterminada no Afeganistão. E naquela noite, eles queriam respostas. Às 11h47 no centro de emergência de Santa Helena, as portas não se abriram, elas explodiram. Uma maca atravessou o corredor tão rápido que quase derrubou um carrinho de emergência. Enfermeiras tropeçaram para o lado, auxiliares congelaram. Até cirurgiões veteranos convencidos de que já tinham visto tudo endureceram ao ver o uniforme. Um almirante SEAL, imóvel, o tecido destruído por 5 tiros, o sangue encharcando o tecido bege e pingando pelos trilhos da maca, deixando um rastro como um fio vermelho, voltando ao campo de batalha, de onde ele fora arrancado. 5 GSW sinais instáveis. Pressão desabando. Rápido! Gritou o paramédico. As plaquinhas de identificação batiam violentamente contra o peito do almirante, a cada empurrão ecoando pelo corredor como um sino de alerta. Dentro da sala de trauma 6, o caos começou imediatamente. Uma dúzia de vozes se chocava, mãos se moviam rápido demais para serem acompanhadas. Máquinas apitavam em desespero, e ninguém concordava em nada. Apertem isso. Ele está perdendo muito sangue. Não temos pulso. Ele já teve 2 paradas. Os cirurgiões se amontoavam ao redor do almirante, rasgando seu uniforme e expondo ferimentos profundos que cruzavam o torso. O sangue encharcava os lençóis, tingindo sua pele com um vermelho escuro e assustador. Seu rosto estava pálido, a cor de alguém que não deveria voltar. Em meio ao caos, alguém entrou na sala silenciosamente. Emma Clark, enfermeira novata com apenas 7 meses de trabalho, quase sempre designada para tarefas simples, porque ninguém confiava nela para algo maior. Ela se movia como uma sombra calma, silenciosa, invisível, sempre ignorada. Mas não naquela noite. Ela se aproximou do caos como se uma força a puxasse mesmo quando a equipe sênior fingiu não vê-la. Estamos perdendo ele, tirem essa novata daqui! Gritou um cirurgião. Outro resmungou. Ela nem deveria estar na sala. Emma não respondeu. Apenas observou o almirante e algo dentro dela despertou algo antigo enterrado. O modo como o peito dele arfava em ritmos irregulares, o modo como o sangue se acumulava em padrões específicos, o modo como o pulso oscilava entre fraco e ausente, a respiração falhando como se algo estivesse colapsando por dentro. Nada era aleatório. Era familiar. Enquanto a sala se afundava em pânico. A pressão está caindo. Cadê a equipe respiratória? Ele está caindo de novo. Alguém faça alguma coisa. Emma avançou antes que o próprio cérebro pudesse impedir. Colocou 2 dedos no ponto exato do pescoço dele, pressionando de um jeito estranho para todos os cirurgiões. Tirem ela daí! Gritou alguém. Mas ela não se moveu. Seus olhos se estreitaram, sua respiração firmou. E ela sussurrou. Fique comigo, almirante.
As mãos dela trabalharam com precisão treinada, não a precisão de uma escola de enfermagem, mas a precisão da guerra. Ela ajustou levemente a via aérea, aplicou pressão em um padrão que nenhum socorrista civil conheceria e reposicionou a máscara de oxigênio. O monitor disparou bip, 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 um ritmo estável. A sala congelou. O quê? A pressão dele está subindo. Isso é possível. O que ela fez? Emma recuou, tentando esconder o choque que golpeava seu peito. Ela não queria lembrar de onde tinha aprendido aquilo, mas o corpo lembrava. A tenda em Kondar. O companheiro sangrando. O comandante gritando. Clark, só você pode fazer isso. O coração que voltou por causa das mãos dela. E a explosão que destruiu toda a sua unidade. Emma piscou com força, retornando à luz fria da sala de trauma, enquanto os sinais vitais do almirante continuavam a estabilizar na tela. Um milagre segundo qualquer padrão civil. O cirurgião-chefe se virou contra ela, o rosto vermelho de humilhação. Você não tinha autorização para tocá-lo. Emma abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ela não sabia como explicar o que fizera, nem como sabia fazer aquilo. Saia daqui, ele gritou. Você acabou de violar um protocolo federal. Uma enfermeira sênior agarrou o braço de Emma e a puxou para trás. Você não deveria tê-lo tocado, sussurrou duramente. Ele não é um paciente comum. Você não entende. Emma olhou para o rosto imóvel do almirante, lembrando-se de como ele já havia olhado para ela do outro lado de um campo de batalha. A voz dele ecoou em sua mente. Clark, se eu não sobreviver, diga a eles que nós não caímos fácil. Ela engoliu em seco e saiu da sala. 10 minutos depois estava no escritório do diretor, o crachá em uma mão e os papéis de demissão diante dela. Você colocou em risco um ativo federal, disse o diretor friamente. Está dispensada imediatamente. A segurança vai acompanhá-la até a saída. Emma não se defendeu. Apenas assentiu, colocou o crachá sobre a mesa e saiu com as mãos vazias e o peito cheio de silêncio. Do lado de fora do hospital, a noite a atingiu como um tapa gelado. Sua respiração formou vapor no ar. O uniforme ainda estava manchado com o sangue do almirante. Ela começou a caminhar em direção ao estacionamento quando o chão vibrou sob seus pés. Motores pesados. Ela se virou. 10 SUVs pretos do governo entraram na rampa do Hospital Faróis, cortando a escuridão. Os 10 veículos pararam exatamente ao mesmo tempo, perfeitamente alinhados. As portas se abriram em uníssono. Homens de terno preto desceram com a precisão sincronizada de operadores treinados. 2 enfermeiras dentro do prédio ofegaram. Alguém sussurrou. Meu Deus, o almirante morreu. Mas Emma soube na mesma hora que eles não estavam ali por um corpo. Estavam ali por um segredo. Um segredo que ela passara anos enterrando. Um homem de mandíbula rígida e um distintivo sem identificação de qualquer agência conhecida se aproximou. Emma Clark, disse ele a voz baixa e firme. Emma não respondeu. Ele deu mais um passo. Estamos procurando por você há muito tempo. O pulso dela disparou, a respiração falhou. Sua mente gritava para correr, mas o corpo permaneceu imóvel. Os olhos do homem se estreitaram. Você salvou o almirante uma vez antes, ele disse calmamente. No Afeganistão. O coração de Emma parou. Ele continuou. E hoje à noite você o salvou de novo. As portas do hospital se abriram um pouco atrás deles. Funcionários observavam a cena se desenrolar, perdidos, assustados, desesperados para entender o que estava acontecendo. Emma sentiu o passado subir por sua garganta como poeira antiga. O homem a encarou diretamente. E agora precisamos de você. Seus joelhos quase cederam, mas o golpe verdadeiro veio em seguida. Ele se aproximou e, em um sussurro que apenas ela pôde ouvir, disse: Toda a sua unidade, Seal, não foi morta pelo inimigo. Alguém traiu vocês. O mundo girou. As pontas de seus dedos tremeram.
Sua respiração se quebrou no peito. E então vieram as palavras que reabriram a ferida que ela passara anos tentando enterrar. O traidor trabalha no seu hospital. O coração de Emma congelou e a noite engoliu tudo ao redor. Ela só percebeu que estava tremendo quando um dos agentes se aproximou e colocou a mão perto, mas não sobre seu cotovelo como se estivesse lidando com um animal ferido. O estacionamento frio do hospital de repente pareceu sufocante, carregado de segredos que ela jamais quis revisitar. A placa de emergência em neon piscava acima deles, lançando reflexos vermelhos sobre os SUVs pretos, como luzes de alerta. Vamos continuar isso dentro do veículo, disse o agente principal. Não aqui, olhos demais. Emma olhou de volta para as portas de vidro, rostos colados, enfermeiras, cochichando, médicos observando fixamente. O diretor praticamente grudado na janela, horrorizado. Ela engoliu em seco e desviou o olhar. A última coisa que queria era dar-lhes mais um espetáculo. O agente abriu a porta de um SUV. Emma hesitou, depois entrou. Lá dentro havia calor, silêncio e o leve cheiro de couro. A porta se fechou com um baque pesado, isolando o mundo. As luzes internas diminuíram automaticamente. 2 agentes sentaram-se ao seu lado. O agente principal ficou à sua frente com um tablet já aberto. Arquivos apareceram na tela, deixando o estômago dela embrulhado. Uma foto dela, mas não como Emma Clark, a enfermeira. Era Emma Clark, oficial da Marinha Médica de Combate SEAL. Uniforme preto, óculos de visão noturna levantados no capacete, armas cruzadas no peito, e um sorriso que ela mal lembrava ser capaz de dar. Nunca acreditamos que você tinha morrido, disse o agente. Mas não esperávamos que você ressurgisse como enfermeira. Emma desviou o olhar. Eu não ressurgi. Eu me escondi. O agente assentiu, compreendendo sem julgar. A emboscada no Afeganistão. O relatório nunca fez sentido. Sua unidade era experiente demais, tática demais. Treinada demais para caminhar direto para uma zona de morte assim. A garganta de Emma apertou. As imagens voltaram, fogo metal retorcido, gritos, poeira, tudo de novo. Fogo no céu, metal retorcido, corpos caindo. O coração de Emma martelava nos ouvidos. Você foi a única sobrevivente, continuou o agente, mas ficou gravemente ferida. Quando acordou no hospital Lentoul, desapareceu antes do interrogatório. Eu não desapareci, ela sussurrou, a voz quebrando. Eu fugi. O agente trocou um olhar rápido com outro operador. Por que Emma soltou um longo suspiro trêmulo? Porque ouvi 2 analistas conversando do lado de fora do meu quarto. Eles disseram que a emboscada não foi aleatória. Disseram que alguém nos vendeu. Alguém com influência suficiente para que nada fosse registrado. Ela ergueu os olhos, lágrimas queimando, mas se recusando a cair. E eu sabia que se o traidor descobrisse que eu sobrevivi, iria terminar o serviço. O silêncio tomou conta do SUV pesado, elétrico, respeitoso. O agente se inclinou levemente para a frente. Emma, esse traidor tentou matar o almirante hoje à noite. O corpo inteiro dela ficou gelado. Interceptamos comunicações de dentro do seu hospital, ele continuou. Mensagens criptografadas coordenando o ataque. O atirador não agiu sozinho. Alguém na sua emergência alterou os medicamentos dele no momento em que ele chegou. O pulso de Emma explodiu em seu pescoço. Não isso. Mas então veio a lembrança, o cirurgião-chefe gritando com ela, o diretor, a demitindo sem hesitar, todos tentando afastá-la do lado do almirante. Não era incompetência, era a intenção. A mão dela se fechou contra a coxa. Quem o agente tocou na tela do tablet? Uma foto de vigilância borrada apareceu. Um homem de avental, máscara, gorro baixo, mas os olhos. Emma reconheceu aqueles olhos. Não pode ser. Sua voz falhou. É o Dr. Holloway. O agente assentiu, chefe da cirurgia de trauma. Ele estava no Afeganistão.
Emma murmurou enquanto as memórias colidiam violentamente dentro dela. Ele estava no nosso posto avançado 2 dias antes da emboscada. Disse que estava estudando triagem em campo de batalha. A respiração dela parou. Ele estava mapeando nossos padrões, sussurrou. Sabia exatamente onde estaríamos na noite em que fomos atingidos. E hoje à noite, acrescentou o agente, ele assinou sua demissão para tirá-la do lado do almirante. O estômago de Emma se contorceu em uma traição tão profunda que doía fisicamente. O agente se inclinou ainda mais. Ele não a demitiu porque você quebrou o protocolo. Ele a demitiu porque você era a única que poderia salvar o almirante. Porque ele sabia que você reconheceria coisas que mais ninguém veria. Emma apertou os olhos com força. Passara anos fugindo do passado, e ele a perseguira até ali. Precisamos da sua ajuda, disse o agente suavemente. Emma abriu os olhos. Eu não sou mais uma soldado. Você não precisa ser ele, respondeu. Só precisamos da sua memória, dos seus instintos, dos seus olhos. Você é a única viva que sabe como o primeiro ataque aconteceu, e porque este é idêntico. Emma não respondeu. O SUV começou a se mover, afastando-se da emergência. Os agentes na frente falavam baixo pelos rádios, as vozes tensas. O veículo líder abriu caminho, os outros, formando uma caixa protetora ao redor dela. Emma olhou pela janela escurecida enquanto o hospital diminuía atrás deles. Para onde estamos indo? Perguntou enfim. Para um local seguro, respondeu o agente. Um lugar onde você possa falar livremente e onde ninguém possa alcançá-la. Emma olhou pela última vez para o hospital. Lá estava o Dr. Holloway, parado na entrada de vidro, telefone no ouvido, o rosto marcado não por preocupação, mas por raiva. O peito dela apertou. Durante anos havia sido a enfermeira silenciosa que ninguém notava. Naquela noite compreendeu por que aquilo a mantivera viva. O comboio avançou pelas ruas vazias até entrar em um pátio industrial abandonado. Um armazém emergia na escuridão, luzes piscando, quando os SUVs se aproximaram. Os portões se abriram automaticamente. Dentro, o armazém havia sido transformado em um centro de comando móvel. Telas exibiam imagens de satélite, esquemas médicos, mensagens criptografadas rolando em tempo real. Emma desceu do SUV devagar, a respiração trêmula. Todos os agentes se viraram para ela. Alguns inclinaram a cabeça em respeito. Alguns ficaram mais rígidos. Outros a observavam com a reverência reservada a heróis de guerra. Ela não estava acostumada, não queria aquilo, mas sentiu o peso mesmo assim. O agente principal a conduziu até uma mesa. Sobre ela estavam o prontuário do almirante, as balas retiradas do uniforme dele, dentro de um pendrive criptografado, gravações da emergência daquela noite. E então, Emma viu o último item, uma foto. Não dela, não do almirante, mas de toda a sua unidade SEAL, sorrindo vivos, tirada no dia anterior ao massacre. Os joelhos dela quase cederam. Sua ponta dos dedos pairou sobre a imagem, mas não tocou. O agente falou baixo. Acreditamos que o Dr. Holloway coordenou a emboscada no Afeganistão e que o ataque de hoje à noite foi para terminar o serviço antes que o almirante pudesse identificá-lo. A garganta de Emma se apertou de dor. Ele era meu amigo. Não corrigiu o agente suavemente. Esse era o disfarce. Emma fixou o olhar no painel. As conexões, a linha do tempo, os locais, tudo combinava de forma perfeita demais. Ele vai vir atrás de mim, ela sussurrou. Ele já tentou, respondeu o agente. Demitir você foi o primeiro passo. Ter acesso a você depois que o almirante morresse seria o segundo. Emma engoliu em seco. O que vocês querem que eu faça? Conte-nos tudo, disse o agente. Guie-nos pela missão no Afeganistão. Cada detalhe, cada instinto, cada momento que não pareceu certo. Emma olhou para os rostos de seus companheiros caídos. Depois soltou um suspiro longo e lento e assentiu. Está bem, murmurou. Eu vou ajudar. Mas antes que o agente principal pudesse responder, um alerta de emergência ecoou por todo o armazém. O código dizia:
O almirante está entrando em colapso novamente. O coração de Emma disparou, mas as próximas palavras do agente foram ainda piores, e o Dr. Holloway desapareceu do hospital há 5 minutos. O armazém mergulhou no caos. Emma congelou, pois a verdade caiu sobre ela como um golpe brutal. Holloway não estava fugindo. Ele estava caçando. E ela era o alvo. Por um instante, o armazém pareceu suspenso em silêncio. Todos os agentes pararam. As telas piscavam em vermelho. Emma ficou imóvel, o pulso ecoando em seus ouvidos enquanto as palavras se repetiam dentro dela. O almirante está caindo de novo. O Dr. Holloway sumiu. O agente principal reagiu primeiro gritando ordens pelo rádio. Bloqueiem o hospital. Selar todas as saídas. Ninguém entra ou sai sem autorização. Operadores correram pela sala trocando imagens de câmeras, rastreando assinaturas térmicas, redirecionando satélites. O coração de Emma se apertou. Se Holloway queria o almirante morto, aquele era o exato momento. Ele estava vulnerável, fraco, cercado por profissionais que confiavam cegamente no chefe de trauma. Holloway poderia entrar usando máscara e luvas, injetar algo transparente e indetectável e sair como se nada tivesse acontecido. Foi exatamente assim que ele fez no Afeganistão. Emma deu um passo à frente, a respiração curta. Precisamos voltar ao hospital agora. O agente virou-se. Emma, você não tem autorização para ninguém conhece os padrões dele como eu. Ela cortou a voz tremendo, mas firme. Você acha que isso é aleatório? Ele mata sempre do mesmo jeito. Mesma dosagem. Mesma abordagem. Ele está repetindo exatamente o método do ataque ao nosso posto avançado. Ela agarrou o prontuário do almirante. Se ele quer matá-lo, vai fazer isso ele mesmo antes que o comando federal chegue. O agente hesitou por meio segundo. Preparem-se, ordenou. Vamos sair. O comboio saiu do armazém como uma matilha em caça. Motores baixos, pneus silenciosos, luzes apagadas. Emma sentou no veículo central ladeada por 2 operadores que checavam as armas com precisão militar. Seus dedos apertavam o tecido do uniforme e os nós dos dedos brancos. Em sua mente, os rostos de sua equipe caída se repetiam. Garrett Silva Hall. Comandante Reis, todos mortos, porque alguém em quem confiavam os levou a uma armadilha. E agora Holloway queria apagar os únicos 2 que podiam expô-lo, o almirante e ela. Você está bem? Perguntou um agente suavemente. Emma olhou pela janela escurecida, vendo as luzes da rua passarem rápido. Eu senti que havia algo errado quando ele me demitiu. Só não queria acreditar. Ele enganou muita gente, respondeu o agente. Mas você sobreviveu a ele uma vez. É por isso que está aqui. Emma engoliu a seco. Ela não se sentia corajosa. Não se sentia pronta. Sentia-se como a garota que viu seu mundo queimar e fugiu antes que as chamas a alcançassem. Mas naquela noite, ela não fugiu. 5 minutos para chegar, avisou o motorista. Os agentes trocaram olhares, ajustaram os coletes, testaram os fones, checaram as armas. O SUV vibrava com energia controlada. Emma inspirou fundo. Ele não vai entrar pela porta da frente. Não concordou o agente. Ele vai usar uma entrada de funcionários. Emma fechou os olhos. O corredor de serviço atrás da sala de trauma 7. Há um ponto cego nas câmeras. Ele saberia disso. O agente sorriu de lado. Bom, você está pensando como ele. Emma odiou o quão verdadeiro aquilo era. Quando chegaram ao hospital, o prédio inteiro estava iluminado. Viaturas bloqueavam a entrada principal. Enfermeiros aglomeravam-se do lado de fora murmurando nervosos. Médicos olhavam seus celulares com rostos pálidos. Alguém chorava perto da calçada. Emma não parou. Avançou por entre eles enquanto os agentes formavam um círculo de proteção ao seu redor. Lá dentro, a emergência fervilhava de pânico. Perdemos o pulso de novo, cadê? O Dr. Holloway. Ele devia estar aqui. Verifiquem o registro de medicamentos. Precisamos da UTI. Emma correu para a sala de trauma 6, mas o agente segurou seu pulso.
Emma, vá com calma. Ela puxou o braço com força. Não temos tempo. A sala era caos puro de novo, mas desta vez o desespero era diferente, frenético, desorganizado, quase histérico. Enfermeiros se moviam como aves assustadas. Um residente tentou entubar e falhou. Uma bandeja caiu no chão. Os monitores do almirante piscavam em vermelho agressivo. O cirurgião responsável se virou para os agentes. Quem são vocês? Não podem simplesmente. Emma o empurrou para o lado e se aproximou do almirante, pálido, suando trêmulo, mas ainda respirando mesmo que mal. E então ela percebeu. A linha intravenosa. A bolsa de fluido pendurada acima dele não era uma das usadas pela emergência. Marca errada. Cor errada. Fecho do tubo errado. Holloway esteve aqui, Emma sussurrou. Os agentes levantaram as armas imediatamente, vasculhando os cantos. Emma segurou a linha quarto e a seguiu até o ponto de conexão. Um cheiro químico leve atingiu seu nariz, um que ela conhecia bem demais. O mesmo veneno usado na emboscada no Afeganistão, o mesmo que derrubou toda a sua equipe em minutos. Sua garganta se apertou. Ele o envenenou, mas não completamente. Está tentando sabotar devagar para que a morte pareça natural. Ela arrancou a linha, batendo a mão no botão de parada de emergência. Uma enfermeira gritou. Outra ofegou. Você não pode fazer isso, um médico gritou. Emma o ignorou. Soro fisiológico novo. 3 bolsas. Agora. Não, ela está demitida, alguém gritou. Ela não pode tocar nele. Um agente deu um passo à frente. Ela está autorizada pelo governo. Afastem-se. As enfermeiras correram. Emma estabilizou a via aérea com mãos rápidas e experientes. O corpo moveu-se antes que a mente acompanhasse instinto, substituindo o pensamento. Clamp, flush, pressão. Reposicionar, respiração, monitor. Os sinais vitais subiram um pouco o suficiente para mantê-lo vivo, mas ela sentiu uma presença. Olhos. Alguém observava. Ela levantou a cabeça devagar. Ali, através da janela da sala de trauma, uma figura parcialmente escondida atrás da parede. Máscara, gorro baixo, imobilidade absoluta. Dr. Holloway. Observando o seu trabalho. Observando-a desfazer tudo o que ele passara horas planejando. O sangue de Emma gelou. Ele não havia fugido. Ele queria que ela o visse. Ele inclinou levemente a cabeça, zombando, provocando-a a ir detê-lo. O peito de Emma se apertou de raiva. Ele está aqui. Os agentes imediatamente se viraram para a janela, armas erguidas, mas Holloway desapareceu no corredor com uma calma aterrorizante. O agente principal rosnou. Bloqueiem o andar. Emma não esperou. Correu pela ala de trauma, passou pela estação de enfermagem, entrou no corredor de serviço, onde as luzes piscavam fracas. Cada passo ecoava sua respiração, cortando o ar como vapor. Ela virou a esquina e congelou. Um corpo no chão. Uma enfermeira crachá, escrito S. Morales. Pulso fraco, marca de injeção no pescoço. O estômago de Emma revirou. Os agentes se aproximaram com cautela, checando seus sinais, chamando reforço. Ela está viva, disse um. Por pouco. As mãos de Emma tremeram. Ele está tentando apagar testemunhas. Então ela viu algo na parede. Uma marca de mão ensanguentada arrastada. E ao lado uma única palavra escrita às pressas com o dedo run. Emma ficou olhando o ar preso na garganta, mas o agente atrás dela engoliu seco. Isso não é uma ameaça, disse em voz baixa. Ele não está mandando você correr. Emma virou-se confusa. O agente a encarou sombriamente. Ele está dizendo que está vindo. O pulso de Emma disparou. Um barulho ecoou no fim do corredor. Um carrinho rolando metal batendo no chão. Os agentes ergueram os fuzis instantaneamente. O coração de Emma bateu tão forte que parecia arrebentar suas costelas. Então, da escuridão no final do corredor, uma figura avançou lenta, deliberada, determinada.
Dr. Holloway. Luvas postas, máscara ajustada, olhos frios. Ele ergueu uma seringa cheia de líquido transparente e disse as palavras que congelaram o sangue de Emma. Você deveria ter morrido com o resto deles, Emma. A voz de Holloway ecoou pelo corredor estreito, fria o suficiente para cortar o ar. Você deveria ter morrido com o resto deles. Emma não se moveu, não piscou, não respirou. A seringa brilhou sob a luz industrial falha, o líquido claro rodopiando como um fantasma dentro do cilindro. O mesmo veneno que ele usou no Afeganistão. O mesmo que já havia colocado na linha do almirante. O mesmo que quase exterminou sua equipe. Sua garganta apertou. Por que eles? Por que ele? Por que Nos Holloway avançou devagar? Porque o seu comandante estava prestes a expor um contrato que custaria bilhões a homens poderosos. Ele se recusou a cooperar, então precisava ser eliminado. E a sua unidade inteira estava simplesmente no caminho. Algo antigo e sombrio se desenrolou dentro do peito de Emma. Você os matou. Ele balançou a cabeça com falsa tristeza. A guerra os matou. Eu só redirecionei. Atrás de Emma, os agentes se espalharam armas erguidas. Mas Holloway levantou a seringa encostando delicadamente a agulha no próprio pescoço. Não para se injetar, mas como ameaça, como moeda de troca. Mais um passo, ele alertou, e isso entra na corrente sanguínea da primeira pessoa que eu tocar, incluindo ela. Os olhos dele se fixaram nos de Emma. Ela sentiu o coração vacilar. As botas dele ecoavam no chão enquanto avançava. Um passo lento, depois outro, a agulha brilhando como uma faca de vidro. A mente de Emma corria. Ela não podia deixá-lo escapar de novo. Não podia deixar que ele matasse outra pessoa inocente. Não podia permitir que o fantasma de sua unidade permanecesse enterrado enquanto o assassino deles respirava ar livre. Mas também não podia atacar ainda. Não até ele estar perto o suficiente. 2 passos. 3. Holloway alcançou Emma parando a poucos centímetros dela. Tão perto que ela pôde ver respingos secos de sangue na máscara dele. Você, ele sussurrou, foi o erro. Emma soltou o ar devagar enquanto as memórias explodiam dentro dela como fogo. A explosão, os gritos, o calor, seus companheiros queimando. Chamando seu nome, o almirante. Arrastando-a para fora dos destroços com um único braço. Ela implorando para ele deixá-la. A voz dele. Clark, você é a única que sabe o que ele fez. Fique viva. Ela sobrevivera porque o almirante havia ordenado. E agora ele estava em uma mesa lutando pela vida por causa do mesmo traidor. Emma ergueu o queixo devagar. Então deixe-me corrigir o seu erro. Antes que ele pudesse reagir, Emma agarrou o pulso que segurava a seringa, torceu com força e pressionou a palma da mão no ponto nervoso do cotovelo dele, o mesmo movimento que usara em Kandahar para desarmar um inimigo 2 vezes maior que ela. Holloway gritou a seringa deslizando pelo chão. Os agentes avançaram. Holloway acertou um chute forte nas costelas de Emma, derrubando-a, e correu em direção à saída. 2 agentes tentaram bloqueá-lo, mas ele desviou com velocidade chocante, empurrando um carrinho metálico no caminho deles. Emma tossiu, a dor irradiando pelo corpo, mas se levantou imediatamente. Não havia tempo, não havia espaço para fraqueza. Não agora. Ela correu pelo corredor escuro, passando por equipamentos tombados por pegadas marcadas de sangue. Perseguiu-o pela ala da UTI, respiração irregular, coração batendo como fogo de artilharia. Enfermeiros se espalharam, alarmes, dispararam. A segurança gritava enquanto os agentes vinham atrás. Holloway arrombou a porta da escada. Emma não hesitou. Ela se lançou atrás dele, agarrando a parte de trás do casaco. Os 2 rolaram pelo primeiro degrau, batendo contra o corrimão. Holloway acertou uma cotovelada em seu ombro e desceu a escada, correndo 2 degraus de cada vez. Emma cerrou os dentes e o seguiu. 2º andar. 3º quarto. Cada patamar, um eco do passado, a perseguição, o perigo, a guerra que ela pensou ter deixado para trás.
No térreo Holloway, entrou no porão um lugar cheio de tubos sombras e geradores vibrando. Ele pegou um cano de metal no chão e o balançou em um arco largo. Emma desviou. O cano atingiu uma coluna de concreto com um estrondo ensurdecedor. Morre logo, ele rugiu. Emma abaixou-se para evitar outro golpe e varreu as pernas dele, derrubando-o. Montou sobre ele, prendendo o braço com o joelho. Você matou minha equipe, ela gritou. E vou matar você também, ele cuspiu, mas não conseguia se mover. Não com o peso dela no peito dele, não com o cotovelo esmagando seu tríceps, não com a gente cercando-o de todos os lados. Holloway se debateu pela última vez, então Emma pressionou o antebraço contra a garganta dele, parando-o no ato. A seringa que ele havia derrubado estava no canto da sala, brilhando fracamente. Emma esticou o braço, puxou-a para si e a ergueu entre os dois. Você usou isso para matar meus irmãos, ela sussurrou. Para matar o almirante, para me matar. Os olhos de Holloway se arregalaram frenéticos. Você não faria isso. Emma apertou ainda mais a seringa. Não respondeu com a voz gelada. Mas vou garantir que você nunca machuque ninguém de novo. Os agentes o dominaram, puxando-o e algemando seus pulsos atrás das costas. Enquanto o arrastavam, a voz dele rachou. Você acha que o almirante vai viver? Ele não vai sobreviver. Eu fiz demais com ele. Emma congelou. As palavras atravessaram seu peito como estilhaços. Não, ela sussurrou. Não. Ele pode sobreviver. Ele tem que sobreviver. Precisamos ir até ele, urgiu um agente. Agora. Eles correram pelos corredores do hospital, empurrando funcionários policiais, atravessando o caos até a sala de trauma 6. No instante em que Emma entrou, sua respiração falhou. O almirante estava imóvel, imóvel demais. Médicos parados, enfermeiras chorando baixinho. Os monitores mostravam uma linha fina e regular. Emma correu até ele. Saíam, ordenou a voz se quebrando. Ela segurou a mão dele. Almirante sussurrou, lágrimas finalmente caindo. Você lutou por mim no Afeganistão. Você me segurou quando eu sangrava. Me carregou. Me disse para viver, então você não tem permissão para partir agora. Está me ouvindo? Agora não. Os sinais dele oscilaram. Emma colocou a palma da mão sobre o peito dele, os olhos fechados com força. Volte, implorou. Volte, por favor. Um longo e sufocante silêncio encheu a sala, e então um som surgiu. Bip, bip, bip. A linha se estabilizou. Emma desabou para a frente, a testa caindo no ombro do almirante, enquanto o alívio sacudia todo o seu corpo. As pálpebras do almirante tremeram e se abriram fracamente. Emma, ele sussurrou a voz fina e quebrada. Você sobreviveu. E você também, ela sussurrou de volta. Agentes inundaram a sala. O diretor entrou cambaleando pálido. Enfermeiras engasgaram de espanto. Médicos recuaram atônitos. O agente principal se aproximou de Emma com um envelope selado. Você acabou com a operação de um traidor, disse ele suavemente, e salvou um herói nacional. O Comando Federal está lhe concedendo isto. Emma abriu o envelope. Uma carta restaurando sua identidade, um perdão federal, uma recomendação para a medalha de bravura e um documento oficial confirmando a transferência de $5 milhões. Por sua sobrevivência, explicou o agente, e por seu silêncio, até agora. Emma encarou os papéis, as lágrimas enchendo seus olhos. Ela não se importava com o dinheiro. Importava que sua equipe não fosse esquecida. Que as mortes deles significassem algo. Que a justiça tivesse encontrado o homem que os traiu. O almirante apertou a mão dela fraco. Você ainda é a melhor médica de combate que eu já tive. Emma finalmente desabou, enterrando o rosto no ombro dele, enquanto toda a sala observava. Ela não era mais invisível, não era mais esquecida, não era um fantasma. Ela era Emma Clarke, a última médica dos SEALs, e finalmente havia voltado para casa. Se esta história tocou você mesmo que um pouco, inscreva-se. Seu apoio é o que mantém histórias como esta vivas. E por favor, não vá embora sem apertar esse botão.